Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Bom, estamos de volta, meus amados, meus irmãos, minhas irmãs. E agora, dando continuidade àquela questão sobre como amar a Deus, nós temos uma outra expressão no segmento do versículo de Deuteronômio, que é onde nós fizemos a nossa leitura, capítulo 6, versículo 5. E a expressão é o Senhor, Et Hashem ou Et Adonai em hebraico. Que ali encontra-se o tetagrama, o nome maravilhoso, o nome eterno do nosso próprio Elohim, né? Na sua Bíblia pode estar Senhor em caixa alta. E agora nós podemos entender que o amor não é a um Deus genérico, não é a qualquer Deus, não é a qualquer entidade. Quando nós lemos, ouve, ó Israel, o Eterno, nosso Deus, o Eterno é um, e amarás ao Eterno, ao Senhor. Ele ali coloca o tetagrama, que é o seu nome por excelência. É quem de fato Ele é. E Ele é inexplicável, Ele não é algo fácil de entender, Ele é eterno, Ele é maravilhoso, mas ali está o nome próprio do Eterno, e é por isso que nós não estamos aqui amando a um Deus genérico, a qualquer Deus, mas ao Deus poderoso, como Ele mesmo afirma em Êxodo 20, Ele é o Deus que tirou Israel do Egito. Ele é o Eterno que resgatou o seu povo. Porque Ele tinha feito uma promessa aos patriarcas, e essa promessa foi cumprida porque Deus é fiel. O amor de Deus por nós, quando vem também inserido do seu nome, entre tantas outras implicações, implica em fidelidade, em cumprir o que diz. E, a bem da verdade, o tempo de Deus em cumprir suas promessas não é o tempo nosso em esperar. Porque às vezes aquilo que Ele prometeu para mim hoje, Ele pode cumprir daqui a 20, 30 anos, porque aquilo que Ele promete alcança uma dimensão, na maioria das vezes, muito maior, muito superior àquilo que nós imaginamos. A minha observação como conselho nesse momento é: confie naquilo que Deus prometeu. Espere completamente em Deus. Porque Deus nunca falha e nunca falhará. Porque se Ele cumpriu a promessa a Abraão, dizendo que o povo seria arrancado do Egito com riquezas num determinado tempo, e isso aconteceu porque Ele foi fiel em determinado tempo. Então, se você recebeu alguma promessa que foi de Deus, e isso seria cumprido, realizado em vida, pode continuar esperando. Pode continuar crendo, pode continuar na caminhada, porque Ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir. E Ele fala assim, olha, Ve'achafitá Elohecha, teu Deus vai ser por você nos momentos mais desafiadores da sua vida. Porque nós encontramos Et Adonai, com o nome de Deus, que nós não estamos amando qualquer Deus, nós estamos andando o único e verdadeiro Deus, que é o Deus que tirou o povo de Israel do Egito. E Ele vai dizer, olha, Elohecha, teu Elohim, aquele
a quem você exalta, você adora, você louva, a quem ou com quem você está conectado. Perceba que aqui encontra-se a relação pactual e pessoal. Ou, em outras palavras, não basta ele ser Deus. Ele tem que ser o teu Deus. O grande lance é justamente esse na vida de muitas pessoas. Muitos estão na igreja buscando favores do Deus daquela igreja, do Deus do pastor, do Deus que o pastor prega, do Deus da diaconisa ou do Deus da irmã. Mas tal pessoa nunca se predispôs a fazer do Eterno de Israel o seu Deus. Nunca se permitiu que Deus tivesse acesso à sua vida, que Deus tivesse acesso ao seu coração, acesso à sua alma. Sempre essa pessoa recebe as bênçãos de Deus, porque o pastor que tem acesso a Deus trouxe de Deus para a vida dessa pessoa. Essa pessoa às vezes recebe bênçãos, não porque Deus tem acesso à vida dela ou que ela tem acesso ao coração de Deus, mas porque uma irmã se colocou nesse caminho de intermediação. Então essa irmã tem acesso a Deus, extrai dos tesouros de Deus o suprimento necessário para aquela pessoa, para aquela irmã, para aquele irmão. Ela não dá acesso a Deus. Ela não se compromete em aliança com Deus. Ela vive, ela desfruta daquilo que transborda da vida das outras pessoas que têm acesso a Deus. Então é necessário que você não diga, ele é o meu pastor. É necessário que você diga, eu sou ovelha desse pastor. Eu tenho acesso ao seu cuidado. Eu tenho acesso à sua direção. Eu tenho acesso às suas exortações. Eu tenho acesso à sua água. É Ele que me conduz. E não eu bebo da água porque outra ovelha que me dá água. Eu como de pastos, não é porque esse pastor me guia a esses pastos, mas é porque as ovelhas que têm acesso a esse pasto me traz pasto para mim comer. Olha que coisa fantástica o Espírito, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus está nos trazendo. Perceba que Elohecha é relação pactual, porque tem amor, e pessoal, envolve quem eu sou por completo. Não basta ele ser Deus, ele tem que ser teu Deus. Ele tem que ser o meu Deus. Jesus, uma certa vez, escrevendo a uma igreja, disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir chamar, ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei, porque quem tem autoridade da casa é você. É você que permite quem ou quem não deve ter acesso à sua vida, acesso à sua família, acesso aos seus pensamentos. Então sou eu que abro a porta, a autoridade é minha. Quantas pessoas, quantos crentes, às vezes de 30, 50 anos, dentro de uma congregação, se afirmando crente, mas que nunca tiveram acesso a Deus. Nunca permitiram que Deus tivesse acesso à sua vida. Sempre fizeram do jeito que deu na cabeça. Sem compromisso com a igreja, sem compromisso com o pastor, sem compromisso com a palavra. Até se doía de vez em quando alguma coisa respingava negativamente com os salvos, mas que nunca permitiu Jesus entrar e ter acesso à sua vida por inteiro. Porque uma vez que nós abrimos
a nossa porta para que Cristo entre, nós precisamos também dar acesso a outros compartimentos. E às vezes só abrimos a porta para Deus, mas não permitimos que Ele entre. Só permitimos que Ele dê uma vaga olhada, de maneira humana falando, aquilo que nós permitimos que Ele veja. Mas escondemos uma série de coisas. Não permitimos que Ele entre, não permitimos que Ele tenha acesso à nossa vida, não permitimos que Ele seja meu Deus ou teu Deus, para que aquilo que nós gostamos de fazer, que vai contra a vontade dele, ainda permaneça oculto, escondido. Eu prefiro viver do meu jeitinho, eu prefiro viver a moda que eu mesmo escolhi para viver, porque eu sei, se eu der liberdade para que ele entre, que ele seja o meu Deus, a minha vida será transformada. E muitos não querem isso. A maioria querem os favores. A maioria quer ter acesso aos tesouros divinos, mas não querem que Deus tenha acesso às vidas dessas pessoas. Elas não se permitem. E é por isso que elas vivem de intermediários. Hoje eu vou nessa igreja, recebo uma bênção. Quando Deus não me responde nessa igreja, eu vou na outra. Recebi aqui, estou recebendo, eu vou ficar aqui. Mas sem se comprometer, porque não querem ter aliança com Deus. Ouça, adore a Jesus e compartilhe a nossa rádio. Sinta a presença de Deus. Por isso que Elohecha, ou seja, teu Deus, eu devo, uma vez que Ele é o meu Deus, eu devo obediência a Ele, eu devo submissão a Ele, eu devo me comprometer com aquilo que lhe agrada, e eu preciso também evitar aquilo que não agrada, que desagrada a Ele. E às vezes nós queremos viver uma vida na contramão daquele que nós só chamamos de Deus de lábios. Nos aprofundando mais um pouquinho, esse trecho destaca que a expressão Elohecha, teu Deus, não é apenas uma informação, mas uma declaração de relacionamento pessoal e de aliança. Não basta, minhas irmãs e irmãos, reconhecer que Deus existe ou que Ele é Deus em geral. Isso não é o suficiente. O texto que nós estamos lendo enfatiza que Ele deve ser o teu Deus, ou seja, alguém com quem você tem vínculo, compromisso e pertencimento. É uma relação viva e assumida, e não apenas uma ideia distante, uma ideia abstrata, uma ideia subjetiva. Isso gera estreitamento. Isso gera transformação. Isso me leva a compromissar-me de alto a baixo com o meu Deus. Eu não sou só Cristo em casa. Eu preciso de uma família espiritual. Eu preciso ministrar na vida de outras pessoas. Eu preciso ser ministrado em minha vida, porque o teu Deus é o meu Deus. Mesmo que nós tenhamos funções ministeriais diferentes, nós precisamos uns dos outros. E como uma família, precisamos dependermos uns dos outros e aprendermos uns com os outros a sermos seres humanos melhores. Isso só é possível quando eu lido com o meu referencial maior, que é Deus. Quando eu aprendo as suas características, e quando eu aprendo, eu passo a desenvolver essas características positivas do meu Deus, que é visto em minha vida, na minha caminhada, no meu andar diário. É visto nas minhas palavras,
no meu profissionalismo, na minha igreja, na minha família. Eu caio, levanto, reconheço as minhas falhas, reconheço o meu potencial, passo a amar ao meu irmão de maneira devida, passo a ouvir o que não gostaria de ouvir e passo a filtrar aquilo que eu ouço para que eu possa estar cada vez mais sendo fortalecido, refinado, aprimorado, visto que eu vou morar nos céus. Mas enquanto isso não acontece, eu estou sendo refinado. E como eu sou refinado? Amando ao Eterno como o meu Deus pessoal, dando-lhe os acessos necessários. E quando ele tem acesso à minha vida por completa, ele vai transformando, ele vai entrando em cada cômodo, em cada recôndito da minha alma, e eu vou dando cada vez mais permissão para ele mudar os móveis, jogar as coisas velhas fora. Como Paulo diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Ele não reforma a casa, ele restaura a casa. Ele trabalha por dentro e por fora, porque ele é o meu Deus. E uma vez que ele é o meu Deus, eu sou seu servo, eu sou seu discípulo, eu naturalmente vou manifestando esse Deus na minha existência. Bom, vamos avançar nessa lida de amar ao Senhor. Que essa palavra fortaleça a sua alma e o seu coração. Palavra de Deus, interação pelo seu celular, uma rádio de adorador. Queremos ficar junto com você sempre.